Olá, meu nome é Jéssica E eu sou o marido da Jéssica. e esse é o primeiro episódio do podcast Domus. Domus é uma referência, né, a casa em latim, e a gente convida você a entrar em nossa casa e bater um papo com a gente. O tema do nosso primeiro episódio vai ser casamento, especialmente porque hoje, dia 3 de novembro, nós comemoramos 2 anos de casados. Então, baseado nisso, nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência de vida e também nós vamos falar um pouco sobre o casamento. Mas por que seria relevante você do YouTube saber da nossa vida? É porque muita gente do TikTok... Saber da nossa vida. É porque a gente tem um canal no TikTok, a Jéssica, o marido da Jéssica, e o pessoal do TikTok pediu para que a gente fizesse um formato de podcast onde a gente pudesse desenvolver melhor os temas que a gente discute no TikTok. Então daí a ideia de um podcast. Outra coisa, por que a gente colocou o nome Domus? Que é uma referência a casa, em latim. Não só quer dizer casa, como também lar, né? A ideia de que existe um espaço no qual você está acolhido, você está protegido, a sociedade se organizou a partir da casa, né, amor? E na história antiga de Roma, essa palavra significava lar para os romanos. Como a gente grava esse podcast, a gente pensou em gravar ele daqui da nossa casa e utilizando os nossos cômodos, daí surgiu a ideia, então, de utilizar essa palavra domus. E também que a gente é do direito, né? Então a gente, de vez em quando, usa algumas expressões em latim. Isso. Então, a ideia é que a gente grave sempre daqui de casa e a gente vai gravar em todos os cômodos. Quando o assunto for um pouquinho mais leve, a gente grava aqui do sofá, da sala. Quando o assunto for mais técnico, mais sério, a gente grava ali da nossa sala de estudos. E por aí vai. Isso. E dependendo, até da cozinha, onde nós convidamos vocês para tomar um café conosco. Muito bem. Começando então o nosso assunto hoje, nós escolhemos falar sobre casamento, já que estamos comemorando 2 anos de casados, né, amor? Pois é. E nós vamos falar sobre casamento do lado do ponto de vista da vida 2, não da cerimônia do casamento, que eu sei que tem muita gente aí que quer casar, mas não quer ficar casado. Tem gente que quer casar só para fazer uma cerimônia, para entrar na igreja de branco, toda bonita, eventualmente fazer uma festa, dar uma festa para os outros, mas a vida de casado é um pouco mais do que só a festa, né, amor? Eu sei, tem muitas mulheres, principalmente, que sonham com esse grande dia, né? É se vestir de noiva, a festa de casamento, sonhar com os preparativos, e acaba que, assim, é um sonho digno, é válido, mas aquilo dura tão pouco tempo e o que importa é o que vem depois, né? E talvez por isso a gente vê tanto casamento não dando tão certo, porque às vezes as pessoas criam expectativas a respeito da vida a 2 que são um pouco irreais, às vezes está muito baseado em filme e tudo, ou às vezes porque não prestaram atenção, né, não tiveram exemplos na vida em volta de como é uma vida de casado, que tem os seus desafios, mas também é gratificante em muitos aspectos. Vamos começar com a gente? Vamos falar da gente, então. Como que a gente se conheceu? Por que a gente se casou, né? A gente se conheceu há o quê? Nós temos uns 8 anos de história ao todo, né? Isso. Eu fui ao trabalho dele entrevistá-lo, na época eu era repórter, e aqui uma curiosidade, eu estou me sentindo muito nervosa por estar aqui nessa posição hoje, gravando um podcast. Se sentindo entrevistada. É como se você fosse entrevistada, né? Não, é como se eu tivesse Porque no meu quando você era primeiro ao repórter... vivo, sabe? No meu primeiro jornal que eu apresentei. Eu fiquei muito nervosa, com frio na barriga, ansiosa, eu me tremia toda. Eu estou sentindo isso de novo agora, incrivelmente. Teve também um programa que você foi apresentar, que aí eu fui lá ao vivo também, né? Foi um programa de Dia dos Namorados, que o pessoal aqui da nossa região conhece a gente, né? Sim. Justamente porque ela apresentava o jornal e eventualmente eu aparecia no jornal. Aí um amigo nosso lá, que também era da redação lá, falou, me propôs um dia fazer uma matéria para o programa que ela estaria apresentando, que não seria o jornal, já é um programa de variedades. Que aí ela falou assim, comparece lá na televisão lá, leva um buquê de flores para ela lá que a gente dá o espaço. Aí ele fez, além de uma matéria, ele participou de uma reportagem especial para mim, de uma homenagem de Dia dos Namorados. Isso. Você foi ao vivo também, levar o buquê. Fui ao vivo, levar o buquê e conversar. Mas também teve uma outra matéria que foi bem técnica, aí o pessoal já sabia que a gente namorava, mas mesmo assim você falou, não, eu tô muito nervosa em entrevistar ele aqui hoje. Eu falei assim, isso porque a gente não era casado ainda, né? Porque hoje ela não ficaria nervosa. Hoje quem ficaria nervoso de ser entrevistado por ela sou eu. Mas hoje eu me sinto nervosa não é porque eu tô aqui com você, é porque estou fazendo uma coisa pela primeira vez. Sim. E eu acho que eu tô colocando muita expectativa nisso. Eu quero que vocês se sintam em casa, que vocês gostem do que a gente tá fazendo aqui. Então é como se eu me sentisse ansiosa por isso. Muito bem. Nos próximos episódios não vai ter essa enrolação toda de introdução. Nós já vamos direto ao assunto, né, amor? Vamos. Isso, mas esse é porque é o inicial mesmo, tal. Pois é. E já estamos no assunto, na verdade, que nós estamos falando sobre como a gente se conheceu e tudo. Então eu fui entrevistá-lo, eu me lembro que era um assunto bem cotidiano assim, e o primeiro passo foi meu, porque eu meio que abri a porta para você entrar.
É isso, porque ela foi lá, a Jéssica é um pouco mais nova do que eu, aí eu olhei, claro que eu achei ela muito bonita, né, mas eu pensei assim, é nova, é bonita, e eu já tô velho já, nem vai dar ideia pra mim não, entendeu? Isso há 8 anos atrás, né? E aí, assim, e claro, tratei-a com respeito e com a atenção que eu tratava todo mundo que ia lá nos entrevistar, no órgão a que eu trabalho, né? A gente tinha que, com frequência, dar satisfação ao público do nosso trabalho. E aí, eu tratei com toda a educação, claro que eu achei ela bonita, mas nem achei que renderia, nem achei que teria chance. Mas aí eu percebi que era possível conversar um pouco mais com ela. E aí deu certo, né, amor? Foi. Aí, assim que a gente terminou a entrevista, ele pediu meu telefone e eu pensei assim, isso é um sinal. Por que ele tá querendo meu telefone? Não faz muito sentido. Dei o telefone, dias depois ele não entrou em contato, eu estranhei e pensei, eu vou dar uma de desentendido e vou mandar uma mensagem. E vou fingir que eu esqueci alguma coisa, eu errei o contato, enfim. E eu fiz isso e abri a porta pra ele fazer Não, eu ainda achei que foi engano. Assim, aí eu olhei aquele oi assim, pois não, senhora, ainda chamei de senhora ainda. O que a senhora quer? Em que posso te ajudar? Ela, nada não. Então tá bom, nada foi não, engano. eu errei. Foi engano. Tá bom. Mas deu certo. Depois disso, nós começamos a namorar. Isso. E aí a gente veio morar junto. E depois de um tempo morando junto, eu sentia, existe uma pressão social, isso é inegável, muito mais sobre as mulheres, a respeito da ideia de casar. Não só morar junto. Embora a nossa sociedade hoje admita e aceita, né, e aceite com muito mais tranquilidade, um casal que mora junto, não cobra casamento e tudo, mas a gente ainda vive numa região no interior do Brasil e pelos próprios valores de vida que a Jéssica tinha, ela gostaria de ser casada, ela sempre manifestou isso, e aí um dia eu falei assim, então hoje nós vamos casar então, porque eu quero que você se sinta completa, que já que isso é importante para você. E, sinceramente, eu não achava que seria... Eu não dava essa importância, né, amor? Não é mentira isso. Eu não dava essa importância ao casamento como ela dava. É porque você achava que a gente vivia uma vida de casados. Isso. Então a gente já vivia um casamento. Né? Morava junto. Eu analisava do ponto de vista estritamente jurídico, e nós vamos falar disso. Né? Do ponto de vista estritamente jurídico, a gente já vivia união estável. Já. Então, e aí fica o primeiro toque para você que é homem, que vive em união estável com a sua esposa e eventualmente a sua esposa manifesta uma vontade de casar. Isso é uma coisa que a gente homem não percebe ou não valoriza. Mas para as mulheres, embora a gente acredite que as mulheres evoluíram muito nos últimos anos e tal, as conquistas feministas e tal, mas ainda assim algumas mulheres ainda têm o sonho de casar e o casamento tem um significado diferente para elas. Esse significado, por mais que juridicamente possa não parecer, mas ele traz, né, amor? Então, resumindo a ideia, é mais ou menos assim, a gente morava junto e a gente já se empenhava para viver junto em união. Isso. A gente já fazia um casamento acontecer. Mas perante a sociedade eu não era casada, eu não tinha esse estado civil de casada. Então eu, com os meus 28 anos... ia, por exemplo, numa consulta médica e me perguntavam qual o seu estado civil. Eu me sentia envergonhada de falar solteira, porque eu pensava, eu sou casada, eu vivo como casada, mas eu não posso falar para essa pessoa que não me conhece que eu sou casada. Então, às vezes, eu me sentia como se eu não fosse cuidada. Entendo. Eu, com 28 anos, vivendo em um casamento, não posso dizer que sou casada porque eu não tenho aquela formalidade. É como se fosse, assim, uma situação, assim, delicada, sabe? Eu me sentia até, às vezes, julgada, principalmente Sim. quando eram outras mulheres. Isso. Dá pra entender a ideia? Entendo. Entendo até mais hoje, né? Depois que a gente é casado. E a gente, inclusive, eu manifestei isso pra você, depois que a gente se casou, você foi primeiro em uma consulta particular, o público eu não sei, e você foi questionado sobre o seu estado civil, isso. E a gente tem um vídeo que a gente viralizou. Fala que eu gastei meu estado civil. Isso, você sentiu isso também? Eu senti, na hora que a pessoa perguntou, falou assim, estado civil. Foi a primeira vez que eu falei, sou casado. E eu senti, naquele momento eu senti um peso de responsabilidade, e aí vem a diferença entre homens e mulheres, né? É psicológico, pode até ser, e pode ser que eventualmente alguém que esteja nos assistindo aí vai achar que não, que ele pode casar e que não vai mudar nada. É muito íntimo. É muito íntimo, mas eu senti uma diferença psicológica que eu não achei que sentia e a importância que eu não dava ao assunto. Tenta descrever o que você sentiu quando você falou casado pela primeira vez. Eu senti que eu era responsável por uma pessoa, que eu ia voltar para casa, tinha uma pessoa em casa me esperando, o que é inclusive uma coisa muito boa, muito positiva, né? Não mudou a situação fática, mas mudou a condição psicológica. Mas eu me senti responsável por aquela pessoa. No momento que eu me senti responsável por aquela pessoa, é como se tivesse caído uma ficha do seguinte, cara, sua vida mudou, você não vive mais uma condição
de tranquilidade, sabe? De ser só você no ser mundo. só você no mundo, isso. Então, tira um pouco a tranquilidade da gente também, sendo bem honesto, mas é gratificante por outros aspectos, porque é como se eu soubesse assim, como se eu tivesse internalizado a ideia assim, pô, quer dizer que eu tenho uma esposa, uma pessoa que também vai cuidar de mim, e eventualmente os papéis que o marido e a mulher exercem dentro da relação são diferentes, o cuidado que o marido exerce é um, mas a esposa também cuida, e o cuidado que ela exerce sobre o marido, né, o cuidar dela sobre o marido é diferente. Então, por tudo isso, eu achei muito bacana, estou achando muito bacana a vida de casado, e passei a falar com alguns amigos meus que vivem nessa situação de união estável. E eu passei a manifestar para eles, assim, olha, você já vive união estável? Juridicamente, se você se casar com sua esposa, para você não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, para nenhum dos dois, juridicamente fará diferença nenhuma. Mas existe essa condição psicológica, essa condição social que acaba trazendo uma diferença. Mas existe, mesmo quando a gente acha que não, existe uma diferença jurídica crucial que eu vejo, mesmo em se tratando de um casamento que segue o mesmo regime de casamento da união estável. E nós vamos falar dos regimes de casamento daqui a pouco. É a questão da prova. Aquela mulher que eventualmente chega em algum lugar com uma certidão de casamento, ela tem prova daquilo que ela precisa provar para que tenha reconhecido os direitos que ela tem, porque ela eventualmente teria na união estável. Na união estável, é claro, você vai falar assim, a pessoa vai lá no cartório, pode fazer uma declaração de união estável e tudo. Tem tudo isso perfeitamente. Mas, inegavelmente, no nosso país ainda, aquela mulher que carrega uma certidão de casamento, e em especial quando ela se tiver que apresentar como viúva, e dentro dessa... Ou seja, naquela situação delicada. Delicada, né? Que é o máximo da necessidade, né? Uma daquelas situações que a gente imagina como o máximo da necessidade, é como se eu tivesse imaginado, a partir do momento que eu tomei consciência que eu estava casado, é como se eu tivesse imaginado o seguinte: eu cuidei dela até onde eu pude, e até quando eu não posso mais, de certa forma, eu não a deixei desamparada. É mais ou menos essa sensação que eu tenho hoje. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: se a gente estiver em união estável e ele falece, eu vou ter mais dificuldade para conseguir provar que a gente estava em união estável e correr atrás dos meus direitos enquanto viúva. Estando casada, eu tenho uma segurança, uma certidão de casamento é muito mais segurança em relação a provar alguma coisa, né? Isso. Então a ideia é mais ou menos isso, assim, a gente estava casado, a gente vivia um casamento, a gente se dedicava, mas perante a sociedade a gente não era casado, nós éramos solteiros. E depois que a gente casou, mudou, né? A gente manteve, assim, o que a gente fazia aqui dentro de casa, mas, assim, muda a forma como a gente se mostra como casal para as pessoas e como as pessoas nos enxergam também. Eu acho que isso é tão importante. Mas nós tivemos o cuidado de não deixar que esse status de casamento servisse como um papel de transmissão de propriedade. Permitam-me explicar, né? Porque o pessoal fala assim, quando você está casado, você tem a sensação que você é dono da outra pessoa, e que, eventualmente, no casamento, a pessoa se deslecha dos cuidados, porque, já estou casado mesmo, né? E aí vem aquela frase, comeu a carne, agora rói o osso e tudo. Eu sempre tive a consciência, né, e pretendo manter, e percebo que a Jéssica também tem, de que o seguinte: o casamento não é motivo para você se desleixar, para você deixar de dar atenção para a pessoa e de você deixar de dar atenção para você mesmo. Então, você tem que continuar mantendo hábitos saudáveis, aqueles que tem. Você tem que continuar se cuidando e cuidando da outra pessoa, dando atenção, dando carinho, porque não é o papel passado, a certidão de casamento, ele não é um título de propriedade. Ele não te garante a propriedade daquela pessoa pelo simples fato do casamento para sempre. Ad eterno, né? Ad eterno. E não é nenhuma questão de que a pessoa pode ir embora ou que, eventualmente, a pessoa possa falecer ou questões patrimoniais. É que a própria essência do casamento é a continuidade, né? Isso. O objetivo é você continuar agradando aquela pessoa. Se você gosta dela, continue agradando aquela pessoa. Senão não tem sentido. Você não deixou de gostar dela porque casou, isso, né? Então, uma das preocupações que eu tive, e eu confesso que eu não casei tão jovem, e eu tinha muito medo de casar jovem por isso, porque eu sabia que minha vida ia mudar, eu ia assumir determinadas responsabilidades e me dedicar integralmente a uma pessoa. Então, agora que eu me dedico a essa pessoa, eu vejo que eu tenho que cuidar dela, que eu quero cuidar dela e tal, mas eu vejo que eu quero que ela mantenha o seu interesse por mim também. E o que eu estou falando não é só aspecto físico, fazer atividade física, fazer dieta, é continuar cativando ela, carinho, cuidado, né? E aí vem outro aspecto, né, amor, que eu vou deixar para você falar, que é você também não ter ilusões a respeito de o que é um amor romântico infinito.
Pois é, e isso aí vem da seguinte ideia. Tem muita gente que acha que o casamento é baseado exclusivamente no amor. Até que a gente lê isso nos livros, né? A gente aprende isso quando é jovem, né? A gente é criado com base nessa ideia, mas a ideia, o pressuposto do casamento é a segurança do casal e da prole, a estabilidade do casal e da prole. Ou seja, se a gente está junto, a gente se apoia e a gente consegue chegar mais longe. Isso. E Aí a partir daí tem a ideia de uma comunhão de vida para um objetivo. Isso. Ainda que não seja assim um objetivo muito claro de que nós vamos construir uma casa, juntar um patrimônio, mas o objetivo é um cuidar do outro. Isso, se né? você não consegue remar em determinado momento, eu remo, né? Se eu não consigo, você rema. Então a ideia é manter essas duas pessoas no máximo de segurança e estabilidade. E quando os filhos vierem também, é a gente se cuidar, né? Para que os filhos cresçam também com segurança e estabilidade. Vejam, a base do casamento é essa. A gente se ama, o que é ótimo, e a gente faz de tudo para ser feliz, para se apoiar, e isso está em volta. Mas o principal do casamento é a gente dar segurança e estabilidade. Não só para isso, para você crescer. Às vezes você fala, o meu sonho é esse. Não, então eu estou aqui do seu lado, e o que eu puder fazer para facilitar, para você chegar lá, e para a gente ter uma vida melhor, eu vou fazer. É ter alguém que te apoia no seu sonho, né? Uhum. Isso. E aí cabe, então, um pouco de racionalismo na ideia do romantismo. Uma pessoa que fala muito sobre isso é o Jordan Peterson, porque ele repudia essa ideia do amor romântico, extremamente romântico, dentro do casamento. Ele diz que o amor é, sim, importante, mas ele não deve ser a base. Ninguém deveria se casar exclusivamente pensando no amor, porque uma hora esse amor vai acabar. Isso. Agora, quando você pensa na questão de segurança e estabilidade, de que você está do lado de uma pessoa que é importante para você e que você está lá do lado dela para apoiar, você vê como isso é importante e a tendência é que o amor, que o casamento, né, não se dissolva de uma forma tão simples assim. Isso. Mas, obviamente, o amor é importante e é muito bom que ele esteja presente, né, amor? O amor, a admiração. Mas, assim, então, é isso que você falou. Aquilo que a gente faz todos os dias, assim, de se cuidar, de se preocupar, é o que faz o amor estar sempre presente. Isso, permanecer. É porque, infelizmente, nós estamos na internet e sempre tem alguém que entende. Mas eu vou casar sem amor? Não, você vai casar com alguém que você ame. Isso. Mas esse alguém que você ama, você tem que ter um pouco de racionalidade, de enxergar que aquela pessoa que você está amando loucamente, com ela vocês têm um futuro. Uhum. Né? Esse é o objetivo. E que às vezes aquela pessoa que você está amando loucamente tem que ter a humildade de pensar que vocês não vão ter um futuro ali. De repente você está vivendo um negócio muito bom, muito intenso e tudo, mas talvez para uma relação duradoura aquilo não é possível. Então daí a ideia de que esse passo do casamento ele tem que ser dado com um pouco mais de tranquilidade, né? Isso. O que não quer dizer também que você não vai curtir a vida, né? Vai, como dizer, antes de conhecer a pessoa certa, se divertir com as erradas. Isso. Cuidado com o grau de diversão com a errada, né? Obviamente. Mas assim, tem que conhecer, porque também, como é que você vai conhecer a pessoa certa, aí sim, sem se dar a oportunidade de conhecer pessoas, né? Então você tem que conhecer as pessoas para saber quem é a pessoa certa, né? E racionalmente também filtrando as canoas furadas. Pois é, mas isso aí que você falou agora, por último, de se cuidar, de manter o cuidado com a outra pessoa, é isso que faz o amor estar sempre ali, ó, naquele ciclo. Tá vendo? Tá tudo junto. Pensa nisso, nesses pequenos atos, mas que o objetivo é você ter segurança e estabilidade para vocês dois crescerem. Aí vocês vão longe. Acho que sim. Pelo menos é o que eu vi funcionar nas pessoas que estão casadas ao meu redor e estão casadas por muito tempo. E essa ideia do casamento um pouco mais racional é ela que acompanha a história da humanidade. Uhum. Então, o que deu certo durante muitos anos é muito baseado nisso, de que o amor é importante, mas às vezes a razão é até mais, entendeu? Reinos foram erguidos, impérios foram erguidos em razão de casamentos. É claro que a história tem suas peculiaridades, é claro que as pessoas têm suas peculiaridades, é claro que o poder tem suas peculiaridades também, mas nós temos os contextos de época, então a gente tem que tomar cuidado de não ser anacrônico ao analisar uma determinada época sobre o ponto de vista nosso hoje, mas entender que o casamento foi extremamente necessário para manter a sociedade coesa e por propiciar a evolução. Então hoje, se a gente tem ar-condicionado, telefone celular, foguete que vai à lua, todo tipo de coisa, isso muito se deve a uma evolução social que, direto ou indiretamente, está ligada à existência de uma estabilidade, essa estabilidade que só foi possível em razão dessa presença desse casamento. Né? Então, não eram só meras alianças de conveniência, eram casamentos. Então, e alguns sem o amor, alguns com a presença do amor. Em alguns o amor veio depois. Em alguns o amor veio depois, mas tem que ter essa consciência, até para olhar para o passado.
Nós temos aí alguns movimentos hoje que reclamam demais, né, do casamento, interpretações, inclusive literais, de passagens bíblicas a respeito da questão da submissão da mulher ao homem. E da entrega do homem à mulher. Da entrega do homem à mulher. E tudo isso tem que ser analisado com a ótica do tempo em que aquilo foi escrito, da realidade social, de uma realidade da demanda de sobrevivência daquele povo naquele local. Então, é muito interessante. Por exemplo, leis que determinavam que as pessoas só podiam casar entre pessoas da tribo, porque era uma questão de sobrevivência da tribo. Ou se há uma vontade de casar entre castas diferentes, como que isso era visto, porque às vezes o cara estava apaixonado mesmo, mas aí isso traria consequências patrimoniais para um determinado, para aquela sociedade, não só para aquela família, mas como que ele repercutiria naquela sociedade. Então, essas análises não podem ser análises do ponto de vista só contemporâneo, né, daquilo que a gente julga hoje como amor, né? Até a própria definição de amor e essa ideia de como a gente enxerga o amor tem que ser ponderado, né, amor? Pois é, até por questão, não só da questão da sobrevivência, mas por uma questão de conforto. Esses casamentos às vezes aconteciam por conforto e conveniência, mas não que isso fosse errado, é o que você acabou de falar, né? Isso, você não pode querer analisar hoje um estado que nós temos, que dá até condições bastante satisfatórias, né, para determinadas pessoas que precisam. Você não pode analisar isso do ponto de vista da necessidade de sobrevivência que as pessoas tinham até 300 anos atrás, por exemplo, numa idade média, num conceito feudal de vida. Você não pode comparar quem eram os aristocratas com quem eram os servos que trabalhavam a terra. Tudo isso acabava interferindo, né, nesse quesito, dessa forma como a gente deve enxergar o amor. Duas uniões ao longo da história chamaram a atenção da gente aqui, a gente vai contar para vocês que uma é de Júlio César e Cleópatra. Muito bem, Júlio César, grande imperador romano, juntou-se com Cleópatra, dizem que foi seduzido, que achou ela muito bonita, mas talvez até a própria ideia que a Cleópatra tinha de sedução, da ideia de seduzir Júlio César, passava por uma ideia de consolidar impérios. Uhum. Nós tivemos a união do Império Romano com o Egito, né? E aí nós tínhamos aquele Império Romano gigantesco que a gente teve. E até isso foi motivo de intrigas. Júlio César eventualmente depois é morto, e Cleópatra se casa de novo, e novamente com outro imperador romano, né, amor? E nessa última vez, ele entrega tudo nas mãos dela. Isso. E aí, aquilo que a gente conhece como Império Romano, na verdade, deveria até ser chamado de Império Egípcio. Mas não foi, porque em razão do casamento com Cleópatra, Marco Aurélio vai brigar com Otávio, e é Otávio quem é bem sucedido na vitória. Agora imagine, se Otávio perde a vitória, ele do lado dos romanos, e Marco Aurélio tivesse ganho, os egípcios teriam colonizado Roma, e aí nós teríamos estudado o Império Romano até uma determinada época e depois o Império Egípcio. Acredito que do ponto de vista prático, das nossas ciências e tudo, teria pouca mudança. Mas veja, do ponto de vista histórico, do reconhecimento da continuidade ou não de um império, foi um casamento, ou dois, né, que determinaram o curso da história. E outro casamento muito importante resultou na unificação da Espanha. Fernão de Aragão e Isabel de Castela se casaram, né? Eles eram os filhos dos respectivos reis do reino de Aragão e do reino de Castela, naquela região da Península Ibérica, onde hoje é a Espanha. Com o casamento dos dois, o império foi unificado. E depois disso, as grandes navegações começaram a fluir, né? Isso, ou seja, essa estabilidade que eles deram a um grande império, eles conseguiram expulsar o resto dos mouros que estavam na Península Ibérica, e, claro, com um pouco da tecnologia que os portugueses já tinham naquela época, né, o condado portucalense, mas foi a estabilidade financeira, econômica e social que aquele império tinha, foi que eles conseguiram patrocinar inovações tecnológicas nas caravelas, nas naus, e a partir daí nós tivemos as grandes explorações por parte da Espanha, e foi patrocinado pelos reis dessa época que Cristóvão Colombo chega na América. Então vejam aí a importância de um casamento que deu estabilidade a todo um reino. E isso é verdade para todos os casamentos que dão estabilidade para aquelas pessoas que constituem uma família e têm filhos e favorecem aqueles filhos condições de prosperidade, perfeitamente. É isso, tá vendo? Antes é como se fosse em uma amplitude muito maior, né? Isso. Eram reinos, eram milhares de pessoas. Hoje os núcleos são menores, mas essas famílias conseguem prosperar e os filhos se formam, vão trabalhar e constituem as próprias famílias. Vejam só. Agora, a questão do consentimento no casamento só surge no século XII com a igreja. Porque até então o pai era o proprietário da filha, né, em determinadas culturas, e a partir daí ele via
se aquela pessoa para levar, que ia levar a menina, para dar uma vida boa para a menina, o pai da filha, inclusive, patrocinava a prosperidade econômica do cara, que era o dote. Então, nós temos aí a importância também dessa visão, de separar essa visão romântica atual daquela visão pragmática de sobrevivência da época. O grau desse consentimento. Eu não sei se esses jovens tinham muita liberdade na hora de falar um sim ou um não, né, naquele momento. Mas tudo bem, pelo menos o conceito foi criado e ele foi evoluindo a partir do tempo. Isso, a ideia do consentimento já depois que não havia necessidade do pai vender a filha, né? E mesmo esse consentimento, a história não dá saltos, né? O que a Jéssica quis dizer é que a história vai evoluindo devagarzinho. Então, naquele primeiro momento em que a gente fala, agora as pessoas dão consentimento, mas é um consentimento muito restrito. E hoje esse consentimento é muito presente no nosso Código Civil para as relações que acontecem entre as pessoas, né? Mas é um conceito que vai evoluindo ao longo do tempo. Isso, começou lá atrás, começou meio tíbio, começou também restrito pelas condições sociais. Eu acho muito pouco provável, embora até possa ter acontecido, embora seja comum nos contos de fadas, né, nos romances de cavalaria, que um nobre se apaixonasse por uma plebeia. Mas, eventualmente, se acontecesse, ok, sem problemas. Mas o que a gente imagina? Que as pessoas se casavam com seus vizinhos, com aquelas pessoas das classes sociais com a qual elas conviviam, né? Não tinha Tinder na época, por óbvio, você descobrir alguém, a menina tá lá no condado portucalense lá e descobrir alguém do outro lado da Alemanha, né? Daquela região do Império Austro-Húngaro, sendo mais técnico. Então, você não tem como unir pessoas que estavam distantes demais também, né? Sua área de escolha ali era muito restrita à sua vizinhança. Vamos trazer essa história agora para o Brasil. Podemos. Quando é que surgiu o casamento civil no Brasil? Porque antes a gente tinha casamento aqui, mas era casamento só na igreja, religioso. Isso, quem casava perante o padre, e o padre colocava numa gaveta a certidão de casamento daquelas pessoas, até porque o padre era um dos poucos alfabetizados, né, da época. E aí, com a proclamação da República, né, o Império ele era católico, reconhecia-se a Igreja Católica como sendo a religião oficial do Estado, então o registro do padre era suficiente como reconhecimento até estatal do casamento. E outra coisa que é importante levar em conta é a precariedade. Eu digo assim, não havia outra forma da gente formalizar esse tipo de coisa, né? O Estado não estava totalmente constituído, a gente não tinha muitas... Como que eu posso dizer? Muitas ferramentas para fazer isso, né? Para fazer isso. E o casamento era importante para reconhecer o estado de viúva. A igreja era extremamente organizada nessa época. Isso, muito organizada. A questão dos imóveis também passava pela organização pelos padres. Então eles tinham lá os arquivos, que era tudo. A vida civil passava pela igreja. Mas aí com a proclamação da República e a separação entre a igreja e o Estado se torna laico, aí o Estado cria a necessidade de ele gerir a vida civil das pessoas. Por quê? Porque esse Estado também ele passa a ter responsabilidade sobre as pessoas. Eventualmente sobre... os filhos, não de forma direta, mas o Estado tem interesse em saber quem é filho de quem, e o filho ele é presumido do casal. O Estado tem interesse depois em saber como está a condição das viúvas, né? E, eventualmente, o Estado tem servidores que... Também ele quer saber a questão da arrecadação. Quanto aquela família... Quanto arrecada. E, do ponto de vista jurídico, né, tributário, pode até parecer que, quando a pessoa se casa, ela paga menos imposto. Mas o planejamento familiar é fundamental para que pague menos imposto em termos absolutos, quando a gente olha alguns determinados impostos. Mas a unidade familiar em si ela é muito mais produtiva do que uma pessoa solteira. Por isso que a gente fala, o homem solteiro não faz sentido dizer que ele tem patrimônio. É claro que hoje isso mudou, pessoal, mas até um tempo atrás, o homem solteiro não tinha patrimônio, ele tinha um excedente que ele gastava como queria. A partir do momento em que você forma uma unidade familiar, você forma um matrimônio. E veja bem, a palavra matrimônio vem de mater, da mãe ou da mulher, que é ela quem manda. Desde sempre se reconheceu que a mulher exerce uma influência no casamento. É a mulher que manda. O papel do homem é formar o patrimônio, que é os bens que serão afetados a dar a melhor condição de vida possível àquela unidade formada pelo matrimônio. E aí já fica claro, o papel do homem aí é de prover e o papel da mulher é de manter unida aquela unidade familiar. Nós tivemos, o casamento era indissolúvel, porque embora tivesse separado da igreja, né, ainda assim a sociedade não admitia a ideia de divórcio e tudo. Essa ideia que nós temos de pessoas separadas é recente na nossa lei brasileira, mas ela sempre existiu ao longo da humanidade. Desde lá do Império Romano já se existiu o divórcio, tanto é que o próprio apóstolo Paulo, né, está escrito nas cartas de Paulo, é melhor que o homem não se case, mas que casar que não se divorcie. Mas se houver necessidade de se divorciar, que dê a carta de divórcio para a esposa. E, pela lei romana,
ainda que divorciado, o homem ficaria responsável pela esposa caso ela ficasse doente. Né? Isso. Pela primeira esposa, né? Pela ex-esposa, caso ela ficasse doente. Olha isso, né? Pelo menos eles tinham cuidado. E isso, tinha uma questão moral ali que foi normatizada, né? Pois é, agora trazendo para o nosso Código Civil, a gente vai entrar agora numa parte um pouquinho mais técnica, que é sobre o direito mesmo, como que o direito influencia, né, dentro dessa instituição tão íntima e familiar que é o casamento. Na verdade, presume-se o seguinte, se tem uma unidade familiar, alguém tem que pagar a conta, porque não se vive só de amor, né? E aí, pensando nisso, o direito brasileiro falou assim, olha, nós temos aqui alguns regimes de bens que cada casal vai analisar como que deve ser feito e a partir daí vocês vão escolher como vocês vão viver a sua vida conjuntamente. Nas redes sociais, quando um casal assim famoso se casa, há sempre uma discussão no sentido assim, ah, mas eles escolheram a separação total, ah, mas eles escolheram determinado regime de bens, escolheram um regime que não é legal. Não é legal para quem? Pois é. Exato. Tem que ver quem tem patrimônio, qual é a situação do patrimônio de cada um, se eles são independentes, se há uma relação de dependência entre um e o outro. E essa relação patrimonial, ela afeta o casamento, mas é muito importante a gente ter em mente o seguinte, o casamento a gente não pode pensar ele como um sistema de conta corrente, de balanço só. Não é uma relação meramente patrimonial, mas o patrimônio é importante. Tanto é importante que existe um artigo do Código que fala que os cônjuges eles vão contribuir proporcionalmente aquilo que cada um pode para o casamento. Tá vendo? Já é o primeiro passo. Critica os regimes, mas ninguém se lembra desse artigo. Isso, ou seja, tem que ser proporcional. E claro, o que é proporcional para uma pessoa pode não ser para outra, o que parece proporcional para um casal pode não ser para o outro. Essa proporção tem a ver com quanto cada um ganha e quanto que cada um vai colocar no pote, né, para dar certo. Não é exatamente sobre dinheiro, mas Sim. Às vezes um consegue colocar mais em algum aspecto Isso. de cuidado para manter o negócio funcionando e o outro coloca em patrimônio. As pessoas erram muito quando se trata de falar de patrimônio do casal, porque elas estão pensando em converter tudo aquilo que gravita dentro de um casamento em dinheiro, por exemplo. E é muito comum o cálculo, mas a moça ela mantém a casa limpa, quanto custaria manter a casa limpa? O casamento não é só isso, você não pode sequer converter esse tipo de trabalho, sabe? Uhum. Porque tem coisa que ainda que você encontre uma pessoa lá fora que possa realizar esse trabalho por uma determinada quantia remunerada, dentro do casamento as nuances são outras, né? É a questão do cuidado, é a questão do carinho, a questão do afeto. Então não adianta querer, embora seja possível quantificar determinados tipos de trabalhos realizados dentro do casamento, esse cálculo ele é injusto, porque ele deixa de considerar certas coisas que não são quantificáveis. E às vezes ele não considera também a vontade das pessoas. A Ayn Rand, que é individualista, ela foi perguntada, por exemplo, mas na sua relação com o seu marido, parece que você, em razão dos livros que você escreveu, que você ganha mais dinheiro. Eu falei assim, pois é, mas do ponto de vista individualista, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. E dentro da nossa relação, se eu escolho que o casal tem que ter uma melhor relação de conforto, isso parte de uma autonomia de vontade minha. Uhum. Então vejam, até nisso a doutrina do individualista aceita que o indivíduo, uma vez livre, ele dê o destino que ele quiser no patrimônio dele. Vamos falar sobre os regimes. Vamos. Tendo em vista isso. Tendo em vista isso, tem dois regimes que eu acho mais fácil para a gente começar. O primeiro é a comunhão universal. Esse é muito comum com pessoas mais velhas. Isso. Os meus pais se casaram no regime da comunhão universal. Os seus, você se lembra? Também, foi também. A minha avó também. Então ele era muito comum antigamente. Hoje a gente vê com menos frequência. Com menos frequência. Mas hoje a frequência ela é menor justamente porque os casais eles já partem de algumas vezes de pontos de partida diferentes. Né? De situações patrimoniais diferentes. Antigamente, rico casava com rico e pobre casava com pobre. Então, ou juntava tudo e não fazia muita diferença no final das contas, ou não juntava nada e também não fazia diferença no final das contas. Em regra, viu, pessoal? Em regra. É claro que sempre teve exceção. Isso é importante. A maioria das vezes, a gente está falando da regra. Porque se a gente for falar de todas as exceções, nós vamos ficar aqui... Dias. Isso. Então, lembrem-se disso. E o outro regime que eu acho muito fácil é o de separação total. O que é meu, o que é seu, a gente divide o mesmo teto e só. E até a questão da divisão das finanças dentro da casa, o casal vai ter que chegar a um acordo como que isso é feito. As despesas que são feitas pela casa, essa compete aos dois. Num eventual litígio, no qual o casal vai brigar e tudo, isso for levado para o juiz vai reconhecer que as despesas da casa sempre foram do casal. Embora os patrimônios sejam totalmente diferentes, aquele gasto, energia, luz elétrica, alimentação e tudo, isso numa eventual, assim, em tese,
Se os advogados forem chatos e fizerem uma planilha de custo, quem gastou o quê com o quê, aí isso acabaria sendo dividido entre os dois, tá? Numa situação bem hipotética, bem no limite, assim, bem radical. Um outro regime de bens, mas ele é muito específico, que é o da separação obrigatória, separação total obrigatória. Ela caso, é total obrigatória, né? Isso. E nesse caso é para pessoas que vão se casar que tenham mais de 70 anos de idade. Isso. Aí nesse caso, ele é total, como nós dissemos, mas a gente chama também de legal ou obrigatório, porque nesse caso as pessoas que estão casando, elas não poderiam escolher. Elas necessariamente têm que submeter esse regime, porque a ideia normalmente é um senhor de mais idade, que normalmente uma moça mais jovem se interessa por ele. É claro que o contrário também é possível. Esse é o exemplo que a gente vê na faculdade. Um senhor de 80 anos de idade está se casando com uma jovem de 20 anos. Isso. Qual regime vai ser? Qual regime vai ser? Aí, obrigatoriamente, o regime vai ser dividido, porque normalmente esse senhor já tem herdeiros. Vai ser dividido, não. Vai ser o da separação. Vai ser o da separação, isso. Porque normalmente esse senhor já tem herdeiros. E o objetivo é proteger também, né, a parte do patrimônio que é dos herdeiros. Quando a gente pensa assim naquela situação, a gente pensa, nossa, esse senhor já viveu a vida, já trabalhou muito, já tem esse patrimônio consolidado. Então, de certa forma, faz um sentido, sim, né? Mas tá bom, cada um pode ter a sua opinião, E isso aí também vem sendo relativizado pelos tribunais superiores, tá, pessoal? Já tem jurisprudência que fala que se é provado que o casal junto construiu alguma coisa, a moça teria direito à parte que foi conquistada pelo casal. O que também é totalmente justo. Justo, né? E também o mesmo vale se for, eventualmente, for uma senhora de mais idade, que um rapaz mais jovem se apaixona por ela. Ou dois homens, ou dois homens, duas mulheres, tá bom? A gente brinca muito com isso, porque era o que acontecia na sociedade até um tempo atrás. Hoje em dia a sociedade está... essa é a forma que a gente consegue memorizar quando a gente está sentado numa cadeira de faculdade. Isso, beleza. O outro regime, e esse hoje ele tem sido mais comum, que é o da comunhão parcial de bens. Isso, ou seja, o que eu trouxe da minha vida antes do casamento é meu, o que a outra pessoa trouxe da vida dela é dela, mas a partir do momento que a gente vive junto, o que a gente construir daqui para frente é nosso. Então, há uma linha bem definida. O que veio antes não entra e a gente só vai fazer o nosso bolo aqui do que vem depois. Do dia que a gente se casou. Isso. Uma das utilidades do casamento, nesse caso, e não da união estável, é você delimitar muito bem o dia em que começa essa união de patrimônios. Que o patrimônio vai ser constituído junto. E o último regime de todos, que é uma... É o seguinte, chama-se participação final nos aquestos. Aquesto é aquele bem que é adquirido dentro de uma determinada condição de tempo, no caso, o casamento, né? Então, aqueles bens que foram constituídos no casamento, haverá uma participação final. Ou seja, quando o casamento chegar ao fim, nós vamos ver como será feita a divisão, como será a participação de cada um nesses bens que foram constituídos ao longo do casamento. A verdade, senhoras e senhores, é que isso não é trabalho para advogado mais. Quando a gente fala em participação final dos aquestos, aí você já chama o contador para saber como que foi estipulada a variação de cada um em cima do patrimônio. Mas essa variação é dada em razão de um negócio que você assina antes de se casar, que se chama... Pacto antinupcial. O pacto nupcial. Antinupcial. Antes das núpcias. Antinupcial. Isso, antinupcial. É porque vem antes das núpcias. Parece que fica pacto contra as núpcias, né? Pacto. É porque não é ante com i, é ante com e. Isso. Anterior. Não é contra as núpcias, é anterior às núpcias. Beleza. E aí, nesse pacto, você vai lá no cartório onde você quer casar e vocês já decidem como será o regime de casamento. E para quem vai escolher essa participação final nesses bens que serão adquiridos ao longo do casamento, há uma necessidade das regras estarem bastante claras. Esse é um regime muito peculiar e eu acho que se você pensa nele, é melhor conversar assim, com o advogado, para entender com o contador. A situação. Deve ser coisa de gente muito rica, que tem muito patrimônio, né? Esse tipo de coisa. É bom avaliar bem o caso. E outra coisa sobre os regimes é que tem muita gente que faz confusão sobre o fim do casamento, como que cada regime vai impactar. Porque o casamento ele pode ser encerrado pelo divórcio e também... Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. E as pessoas confundem nessa hipótese. Para ilustrar para vocês, imagine que tem uma senhora de mais idade, cheia da grana, e que tem um rapazinho mais novo apaixonado por ela. E esse rapaz quer se casar com ela, mas só admite casar se for na comunhão universal de bens. E aí os sobrinhos dessa senhora são contra esse casamento, porque acham que o rapaz quer dar o golpe na tia. E eles falam, não, a gente deixa vocês casar, mas só se for na separação total, né? E vamos supor, se eu fosse consultado por um sobrinho desse, eu falaria com ele assim, olha, a separação total não resolve o seu problema. Porque o que esse rapaz está esperando não é se divorciar de sua tia,
Ele está esperando a sua tia passar para o plano da existência superior. E nesse caso, vocês não estão dividindo os bens do casamento, porque as duas pessoas estão vivas e cada um precisa de um mínimo de patrimônio para continuar a vida. A vida de uma pessoa cessou. Nesse caso, esse rapaz, ele pode ser herdeiro dela. E a condição de herdeiro é diferente na divisão de bens da divisão de quem simplesmente não vai viver junto, né, amor? Isso. Vamos lá, no caso de uma comunhão universal de bens, no caso de morte, a gente tem que os dois cônjuges eram meieiros. Eles são donos do patrimônio todo. Todo. Então um tem metade do patrimônio e o outro tem metade. Então, ó, se João e Maria estão casados, Maria faleceu, João tem 50% de todo aquele patrimônio. E a outra metade vai ser dividida, se houver filhos, se houver pais, aí cada caso é um caso. Mas vocês entenderam que há uma peculiaridade entre um casal, entre dividir os bens por uma separação, os dois estão vivos, cada um tem que viver sua vida e tem direito ao patrimônio que eles juntaram, né, que eles amealharam juntos nessa vida de esforço em comum, o que é diferente de alguém que não está mais entre nós. Isso. E aí o patrimônio dessa pessoa que não está mais entre nós vai para quem está. Agora, já no caso da comunhão parcial, muda um pouquinho. O cônjuge só vai ter direito a 50% dos bens que foram constituídos na constância do casamento. Isso, ele tem direito a 50% desses bens e ele é herdeiro nos bens que ele não teve participação, ou seja, nos bens que vieram antes do casamento, nos bens que aquela pessoa tinha antes de se casar. Ele não é dono daqueles bens, mas ele herda daqueles bens. Então por aí vai, acho que vocês entenderam a ideia, né? São coisas diferentes, né? Então o casamento se encerrar pelo divórcio dá direitos, determinados direitos, mas quando ele se encerra pela morte, os direitos podem ser diferentes. Podem ser outros. E para falar um pouquinho de casamento, saindo um pouco só da área jurídica, né? A área jurídica vai ficando chata. Vai ficando chato, né? Então a gente pode falar um pouquinho da nossa experiência enquanto casal também, coisas que a gente tomou cuidado, né? De tentar fazer o casamento dar certo. Até então estamos tendo sucesso, né? Até sim. Eu fico inconformada quando alguém a gente faz algum vídeo no TikTok, que a gente veio do TikTok, né? Aí o pessoal fala assim, mas vocês vão ver quando os filhos chegarem. Mas vocês vão ver quando vocês tiverem 10 anos, 20 anos. O segundo sol chegar. Hoje está calor aqui, o segundo sol já chegou. Vocês vão me desculpar, gente, mas eu acho que isso não é o tipo de coisa que se fale, não. Se a gente está trabalhando para fazer o negócio funcionar, presume-se que a gente vai continuar trabalhando para isso, né? Os desafios mudam, mas aí o empenho do casal muda, né? Sim, as coisas podem acontecer, mas esse tipo de comentário eu acho ele tão doído, sabe? De uma pessoa tão amargurada. Dentro dessa ideia, eu acho que a primeira coisa que a gente faz, pelo menos nós, né, amor? Pro casamento dar certo é comunicar. Deixa eu ficar perto de você. Pode chegar mais perto de mim. Nós conhecemos o nome. Tá. Pois é, a ideia é tomar cuidado de... Eventualmente, pessoal, vai ter ruído de comunicação entre duas pessoas que vivem juntos, que estão juntos. A comunicação às vezes falha. Então, é sempre manter a cabeça fria para conseguir reestabelecer a comunicação. Sabe o que é uma coisa que eu acho muito interessante para evitar esses problemas na comunicação? Às vezes, quando você fala uma coisa que ficou meio difícil para mim, eu não consegui compreender direito, e às vezes eu tô achando que é uma coisa meio que diferente do que você falou, e eu penso assim, não é possível que ele teve capacidade de falar isso. Aí eu perguntar, o que você quis dizer? Você quis dizer isso? E eu verbalizo o que eu entendi para ver se você realmente quis dizer aquilo. Não tentar adivinhar. E se eventualmente o que eu quis dizer é aquilo que desagradou a ela, ser muito sincera, né, amor? Isso. Como eu sou também, pessoal, não gostei disso. Não gostei. Isso que você falou tá errado, eu acho que não. Mas isso já aconteceu muito. Aí às vezes você fala uma coisa e eu falo, não, mas como assim? É isso? E às vezes o que eu entendi me deixou indignada, mas ele não disse aquilo. Eu só entendi aquilo. Felizmente o que acontece é que ela entendeu diferente do que eu quis dizer. Né? Raramente assim acontece de é bom, eu estar errado demais mesmo. Eventualmente acontece também, né, amor? E aí ela fala, não, isso aí é bobagem, tá falando, mas tal, olha, pensa pelo outro lado, isso né? É uma coisa simples, mas resolve tanto. Sim. Pensa nisso. Quando você entender uma coisa que te deixou meio chateado, pergunta. Não, você não vai só pedir pra ele falar de novo, porque senão ele vai repetir a mesma coisa e você vai entender de novo a mesma coisa. Você vai ter que dizer o que você entendeu e perguntar, é isso que você quis dizer? Isso. Antes da briga, né? Antes de começar a brigar, colocar a bola no chão. Não pergunte na defensiva, sabe? Pergunta, peraí, eu tô estranho. O que você quis dizer é isso, né? A implicação é essa, desse jeito. Eu sou cheia dessas técnicas. E outra coisa, amor, que funciona muito, é quando eu me sinto chateada por alguma coisa que você fez, de novo esse posicionamento. É não ficar na defensiva. É me colocar numa posição de que eu fiquei triste mesmo. É demonstrar que eu fiquei chateada, sabe? E não chateada do tipo, tô fazendo pirraça, mas, poxa, amor, você me deixou magoada com isso, eu não fiquei feliz com isso e tal. Me colocar numa posição de vulnerabilidade, sabe? Não de fraca, mas de vulnerável naquele momento.
E partindo do pressuposto que você me ama, eu acho que você quer resolver e não quer me ver naquela situação. Quero. E procuro entender por que você ficou chateada. Nós, homens, temos o nosso código de conduta. E as mulheres têm a forma delas de se relacionar com o mundo também, que é uma conduta entre elas. Então, muitas vezes, a gente não entende o significado das nossas ações no outro grupo. A gente que é homem tem as nossas ações dentro do nosso grupo. E as mulheres têm as ações dela dentro do grupo delas. Isso é inegável. Isso são 10 mil anos de história que permitiram a sobrevivência. Se você acha que isso não existe, você é negacionista do ponto de vista comportamental. Porque as ciências humanas estão cheias de teses sobre isso, sobre comportamento de homens e mulheres. Podemos até divergir sobre a origem do comportamento, né? Que aí a gente pega aqueles livros lá do Alan Peace, lá, e da Barbara Peace, porque os homens são de Marte, as mulheres de Vênus, o homem mente, a mulher chora, e mais um monte de outros livros que a gente poderia citar. Ali existe a explicação, mas eles tentam trazer uma explicação assim evolutiva daquilo. Aquela explicação é teórica, é uma teoria também, não necessariamente, é uma hipótese, na verdade, muito mais hipotética do que teórica, mas é uma hipótese plausível e que, em certos aspectos, aquela explicação é até aceita pela comunidade, né, sociológica. Mas vejam, ainda que a hipótese que levou aquilo não se comprove, o fato em si é verdade, o fato é verídico, né? As pessoas se comportam de formas diferentes, depende também de classe social, quem se casou com pessoas de classe social muito diferente, né, amor? Regiões, quem é da cidade grande casou com alguém do interior, que é uma das coisas que às vezes eu tomo muito cuidado para ser mais atencioso com a Jéssica aqui, esse tipo de coisa. Então vejam, dentro dessa ideia, é muito importante que a pessoa que ficou chateada também, e eu tento explicar isso para a Jéssica, é claro que eu vou pedir desculpa, vou entender que ela ficou chateada e tudo, então que a outra parte entenda tudo isso, mas que a pessoa que ficou chateada, aí às vezes eu cobro isso um pouco da Jéssica, assim, entenda que o meu comportamento não foi por mal, se não foi mesmo, né? É uma questão de ser sincero. Eventualmente você foi um pouco mais desatento com aquilo e a sua tensão se deve pelo fato de você ser homem, pela sua história de vida e tudo. Mas você não pode menosprezar o que causou na outra pessoa. Mas pedir para outra pessoa, mas também não faz drama demais não. Entendeu? Vamos ver o que é possível aqui para superar a sua chateação. Mas não faça um drama infinito, uma novela infinita sobre um determinado acontecimento, até quando aquele acontecimento também não é tão relevante. Por isso, porque uma coisa é a pessoa causar um mal intencional, mas a outra é a pessoa que foi descuidada só, foi desatenta pela bagagem cultural que ela tem, pela bagagem de vida, pela família da qual ela vem, né? Então, essas diferenças têm que ser analisadas. E até por aí a gente volta no início do vídeo quando a gente fala, o amor só não sustenta, né? É necessário entender um pouco da vida da pessoa e o amor tem que estar disposto a passar por cima dessas coisas também. Mas entendam, eu não sugeri pra ninguém fazer drama, tá? Eu só tô falando assim, mostrem de uma forma real. Porque quando adolescente eu ouvia muito o pessoal falar nesse negócio de empoderamento, da mulher ser a dona da relação e tal. Hoje eu vejo que isso não funciona. Que eu consigo mostrar melhor o que eu sinto e tentar te convencer disso quando eu sou sincera com você e quando alguma coisa realmente me chateia e eu mostro pra você aquilo de verdade, sabe? Não de uma forma infantilizada, mas assim, mostrando de verdade aquilo e me colocando numa posição assim de, aquilo me deixou vulnerável. Eu estou me sentindo assim. A falácia do empoderamento, ela é autocontraditória. Porque se você é empoderada, você tem o poder. Se você tem o poder, você não deveria ser fragilizada, entendeu? Se sentir magoada com uma atitude ou com uma palavra. Se você tem o poder, as coisas não deveriam te afetar, entendeu? Então, por aí você vê que até na própria análise do discurso sobre o empoderamento, daquele, não só da palavra em si, mas aquele conteúdo que querem atribuir a essa ideia de empoderamento, que a mulher é empoderada. Então, junto com ela vem uma série de atributos. Esses atributos, eles são contraditórios com uma realidade no médio, no longo prazo, de uma vida saudável de alguém, eu não é? E assim, a gente tá partindo do pressuposto de um casal saudável. Então eu digo pra você, eu faço isso, te conto o meu problema, conto como eu me senti, partindo do pressuposto que você me ama e quer me ver bem. E eu tenho a disposição, feliz, exatamente, de querer corrigir um eventual erro, de explicar o mal entendido, me comprometer a não fazer de novo, esse tipo de coisa, né? E o contrário também é verdade, que às vezes vocês ficam achando aí, não, só o cara que pisa na bola, coitada da Jéssica. A Jéssica também judia muito de mim, né, amor? No início do nosso namoro, eu lembro que você falou uma coisa que me marcou muito, que é eu não sabia pedir desculpas. Era. Eu não sabia pedir desculpas. Hoje, eu acho que eu já mudei muito nisso, né? Ah, é. Ou é dele. Um pouquinho.
Não, mas melhorou, melhorou. Hoje eu já percebo. Eu percebo quando eu fiz alguma coisa errada e eu peço desculpas. Acho que antes era com uma questão de orgulho. Era muito orgulho. Acho que você não queria nem demonstrar vulnerabilidade. Não. Ou seja, é o tal do empoderamento. Isso. Ah, eu sou poderosa demais. Aí eu já tava naquele passinho. Tipo assim, não Fia, se você é poderosa... se você quiser. Assim, então é o seguinte, já que você é poderosa demais, você se basta sozinha, né? Você não precisa de ninguém. Então, tô indo embora. Você tá resgatando os tempos quando eu era feminista. Vou julgar, põe a viola, eu vou colocar minha viola no saco e vou embora. Porque, uai, é uma mulher que é empoderada. E aí vem a ideia, se você é empoderada, se você tem tudo, por que você tá procurando alguém? Uhum. Então, se você é empoderada, você não precisa de ninguém, então você não pode ficar chateada quando você afasta as pessoas de você, né? E por aí vai. Aqui, ó, a gente tem outro pontinho aqui que eu achei legal, das linguagens do amor. Não dá pra gente falar sobre essas linguagens aqui agora, porque a gente ia ficar conversando aqui por mais horas e horas. Mas uma sugestão é, procurem esse livro. Ele é um livro pequenininho, fácil de ler. Identifique qual é a sua linguagem, qual é a linguagem das pessoas que estão à sua volta. Não só do seu cônjuge, companheiro, namorado, qualquer coisa, mas também dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que são importantes para você. E isso facilita muito a forma de você se comunicar e de você demonstrar amor. Só para exemplificar, eu sou o tempo de qualidade. Você não tem exatamente uma, né, amor? Mas eu acho que você é mais palavras de afirmação porque você gosta de que as coisas fiquem claras. Você gosta de uma linguagem clara. Isso. E entendendo isso, hoje eu vejo o quanto é importante para ele eu falar como me sinto, o que eu quero, o que eu espero, o que eu acho dele. E agora você entende o que é passar tempo. A gente brigava também no início por isso, lembra? Eu falei assim, eu tô querendo jogar um videogame aqui. Não, mas fica aqui comigo, assim, eu tô do seu lado. Não, mas não é do meu lado fisicamente. Eu não sabia expressar o que era isso antes de ler esse livro. Eu só queria que ele ficasse comigo e ele não entendia. Eu tô do seu lado. Não, eu tô passando tempo com você. Isso era um motivo de briga, que vocês não têm ideia. Aí agora, entendendo isso, ele fica e ele sabe. Agora eu sei. O tempo é a gente estar junto, às vezes nem conversando nada, mas estando junto do outro. Ou eventualmente conversando sobre as nossas coisas, né? Sobre qualquer e às vezes também o assunto acaba e a gente sabe que o silêncio também tem seu momento. A gente fica em silêncio um do lado do outro. O silêncio também não é desconfortável. Não é desconfortável. Né? Não fico pensando, e agora? Eu tenho que arrumar um assunto para conversar com a Jéssica. Eu acho que o vídeo já tá grande, amor? Já. Acho que já tá bom, né? E só mais um pra gente encerrar. Então tá bom. Mais uma dica com base no como que a gente vive, né? Você escolheu. Então, beleza. Nós vamos falar sobre valores, religiões e projeto de vida. Que é importante, então, essa programação prévia. Você acha que já passou quanto tempo de vídeo, hein? 1h30? Não, acho que um pouquinho menos. Tá. Quase 1 hora, viu? Tá bom. Tá. Então, dentro dessa ideia de projeto de vida, isso é importante que vocês acordem, né, as pessoas que vão se casar ou que estão dispostas a passar uma vida junto, antes, na hora que o namoro começa a engrenar um pouco. É uma conversa um pouco chata, às vezes. E as pessoas acham que falar sobre dinheiro é chato, mas falar sobre perspectiva de futuro é chato também. Né? É muito delicado, porque muitas vezes é nesse momento que um casal que está se gostando muito percebem que eles têm caminhos opostos a seguir na vida. Não digo caminhos opostos, mas caminhos que vão se afastar ao longo da vida. Eventualmente, uma carreira no exterior, alguém quer viajar, uma pessoa gosta demais de viajar e a outra nem tanto. Algumas coisas podem ser conciliáveis, mas tem coisas que às vezes não são conciliáveis, né? Um projeto de morar fora, por exemplo, enquanto a outra tem um projeto de ficar no país, e a própria questão de como que vai ser estruturada uma vida financeira ou uma vida profissional, isso tem que ser pesado antes, até para vocês assumirem riscos, né, amor? Uhum. Para não ter mal entendido. E também em especial quando são crianças mais jovens, né? Também, né? Criação dos filhos. Isso é importante filhos. ser conversado antes do... É claro que se você não está nessa fase, já teve filhos, não vale para você. A gente está falando aqui para os jovens, né? Isso. Os que estão começando isso agora. É importante conversar sobre todas essas coisas antes do romance engrenar para uma coisa muito mais séria. Isso. E aí é saber se vocês vão abrir mão de algumas coisas num planejamento para alguma coisa mais séria ou não. Se aquelas coisas não são negociáveis, e a partir daí já se chega a um pressuposto de que não será possível uma vida conjunta. Uhum. Porque tem que ter um pouco de maturidade para assumir isso, e às vezes dói. Mas tem hora que é melhor doer um pouco no início do que doer lá no final, e aí isso começar a ser briga de frustrações pro casal. Porque quando o tempo passar, você vai ver que você perdeu uma fase da sua vida. Então isso não vai voltar. Essa moeda é preciosa demais, né? Isso.
E agora, para os casais que estão juntos, que já têm essa vida, dois, que já têm família constituída, só para a gente encerrar esse assunto aqui também de rotina e de dicas, enfim, é sobre a divisão de tarefas dentro de casa. Eu vejo que tem muita gente que fica doída achando que a relação é que nem você falou aqui no início do nosso podcast, que é uma conta corrente e tudo tem que ser igual. Às vezes, vocês vão ficar presos nessa ideia e isso pode gerar um desgaste, porque nem sempre isso é possível, né? Para a nossa realidade aqui, não é exatamente assim. Você gosta de falar que a gente usa a teoria de Davi Ricardo. Isso, que foi um economista que falou assim, olha, as nações têm que se especializar naquilo que eles são bons. Mas vejam, a gente nunca teve essa conversa. Vamos aplicar a teoria do Davi Ricardo, né? Davi Ricardo no nosso casamento, uma teoria econômica para a gente conseguir dividir as tarefas de casa. A gente não teve essa conversa, porque daqui a pouco vocês vão pensar assim, que casal é esse, né? Eles têm uma planilha em casa, né? A gente não fez isso. Começou de uma forma natural, né? Explica para eles, amor. Isso. A Jéssica, ela sempre se mostrou mais confortável e mais eficaz em determinadas atividades, e eu mais eficaz em outras. Com mais conhecimento, ela tem mais conhecimento numa área, eu tenho mais conhecimento em outra. E aí nós fomos acomodando essas tarefas assim, e nenhum de nós acha que o outro está explorando. Justamente porque, quando, por exemplo, um exemplo muito bom, quando a Jéssica fala assim, as tarefas de casa, algumas são minhas, a maioria delas são minhas, é claro que eu ajudo, faço algumas tarefas aqui, mas, por exemplo, eu cuido da manutenção do carro, calibrar pneu, troca de óleo, esses cuidados todos que eu tenho dos carros aqui de casa. O chuveiro estragou. Isso, aquelas manutenções todas e tal. Todas as manutenções de casa. Então, às vezes alguém que está de fora fala assim, mas é um absurdo, porque aí ela passa o pano na casa todos os dias, você lava as vasilhas dia sim, dia não, mas ela lava a vasilha todo dia sim, dia não também, mas aí nessa questão ela acaba trabalhando mais. Não existe essa conta, porque no momento, se eu deixasse para a Jéssica trocar um chuveiro, ela ia gastar tanto tempo, né, amor? E eu imagino, e faria muito bem, eu tenho certeza que ela faria muito bem. Mas a questão é, ela fala assim, para que eu vou perder meu tempo fazendo uma coisa que eu faço numa fração do tempo que ela faz? Se o meu carro estragar, eu não quero ter o trabalho de ter que levar o carro em uma oficina mecânica e de pensar que eu tô sendo enganada porque eu não sei se o cara tá colocando um parafuso ou se... E se ele falar para mim, tem que botar o parafuso de platínio, sei lá, eu vou falar... A rebimboca da parafuseta. Eu não sei o que é isso. Então não é muito melhor ele ficar com isso e ele resolver essas coisas? Enquanto isso, eu estou cuidando das nossas roupas, estou cuidando do que a gente vai comer, preparando as coisinhas. Eu me sinto muito mais confortável fazendo essas coisas e tendo a tranquilidade de saber que eu posso contar com ele em qualquer momento. Quando o meu carro estragou quando eu estava voltando do trabalho, sei lá, 11 horas da noite, porque era um dia de trabalho que eu fiquei até mais tarde, e eu te ligava, você ia lá. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Aí é isso, assim, a gente meio que convencionou isso de uma forma natural e de acordo com as nossas habilidades, porque eu tenho habilidades que vieram comigo, né? Isso. E sejam circunstanciais, sejam sociológicas, sejam familiares, sejam genéticas. E aí vão falar as pessoas são diferentes. Vão falar assim, mas você foi ensinada em casa a cuidar da casa e isso que não devia acontecer. Sido. Eu sou feliz assim, eu não quero me preocupar com manutenção de carro e de coisa, enfim, não quero esse tipo de coisa. E o casamento, dentro daquilo que a gente falou, que não é só o amor, é a gente empenhar esforço para uma vida conjunta, é uma vida feliz junto. Uhum. Então, veja, se eu consigo resolver os problemas mais rápido e ela resolve alguns outros problemas mais rápido, por que a gente vai ficar batendo cabeça com isso? Né, isso, pois é. Senão a vida não é feliz. E é tão engraçado, assim, esse negócio acontece de uma forma tão natural que às vezes eu vejo que, tipo, o seu exemplo que você deu esses dias de que eu preparo um ovo pra você e te entrego como se fosse servido em um hotel de restaurante, assim, um restaurante de hotel. E quando ele faz sozinho, fica feio, sabe? Parece que alguém atropelou o meu ovo. Então, e eu faço isso, não que eu esteja, deixa eu preparar um negócio aqui diferente. Não, eu faço isso no minutinho. Ela faz naturalmente. Entrego pra ele no minutinho e pronto, é isso aí. E ele tá lá, demorando pra fazer o negócio, perdendo tempo e tal e tal. Pra fazer um trem feio. E é natural pra nós, né? Então a gente não fica contabilizando com o livro aberto, esse tipo de bobagem. Mas pra quem funciona isso, manda brasa, o negócio tudo tem que bem se for combinado antes. Ou se for não ser combinado, mas que vocês já percebem que flui dessa maneira e que depois ninguém vai ficar cobrando o outro, né? Essa dica que a gente deu aqui é porque vai que no casamento de vocês estão se cobrando, estão brigando. Eu lavei hoje, amanhã é você e tal, não sei o quê. Experimenta, assim, fazer de um jeito diferente. Fica com isso que é mais fácil pra você e deixa o que é mais fácil pra ele. Vê como que funciona. Vai que isso diminui o atrito. Não sei, que, né? Deixa fluir, né? Isso. Acho que nós podemos encerrar por hoje, né? Isso. O pessoal do TikTok falava que a gente não falava muito. Na verdade, a gente falava muito, porque os vídeos lá não tem que ser curto, né? Tem que ser curtos, mas os nossos vídeos,
eram mais longos do que a maioria dos vídeos. Então, aqui a gente falou muito mais do que a gente fala lá. Mas será que a gente falou de mais ou a gente falou de menos? Isso. Será que agora no rendeu o assunto Suficientemente? Até mais, né? Será que deu certo? Tá bom. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Como diria o Peter, né? O Peter. Considere deixar um like e considere se inscrever para os próximos. Nós pretendemos fazer vídeos de assuntos diferentes. Esse de hoje foi um assunto um pouquinho mais leve, até porque hoje a gente comemora 2 anos de casados. Mas a gente vai falar sobre outros assuntos um pouquinho mais técnicos, mais sérios. Vocês também podem sugerir. Fiquem à vontade para sugerir outros assuntos. Se quiser brigar e discordar também, pode escrever em caps lock aqui embaixo, assim, como se estivesse gritando com a gente, né? Porque a gente sabe que alguns assuntos que nós acabamos tocando aqui, alguns são opiniões nossas, então cada um pode ter a sua. Alguns são fatos históricos, sociológicos, que dentro das ciências humanas, né, com todas as polêmicas a respeito de ciências humanas serem ciências, mas tem algumas coisas que já foram comprovadas. Então, muito cuidado aí quem for brigar com a gente para não cair em contradição dentro do que defende, dentro daquilo que a ciência, das ciências humanas, aí, da sociologia já disse. Obrigada, gente. Tchau, tchau.